Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e começando nossa terça-feira aqui com muita informação para vocês. Quero começar falando do Dubai Pro. A gente sabe que ele é um dos maiores shows em termos de premiação, atraiu muita gente lá para Dubai. E nesse post da academia Oxygen Gym, cujo dono é dono do Dubai Pro, é o mesmo organizador, é o Bader Budak, eles colocaram aqui os prêmios para os campeões de cada categoria. Olha só, Open, $100 mil, Classic Physique, $60 mil, Men's Physique, $40 mil, 212, $20 mil, totalizando $220 mil para os campeões. Aí o segundo lugar ganhou, até o quinto lugar ganha um prêmiozinho em dinheiro. Eles mostraram aqui a premiação para os campeões. E ontem à noite foi anunciado que para 2025 a premiação vai subir para absurdos $500 mil para os campeões, tá? Então, somando, não fica claro se eles vão colocar mais categorias, se eles vão apenas subir o prêmio nas categorias que já tem, são 4 categorias, vamos supor que não suba, que mantenha-se o número de categorias ali, entendendo que Dubai, Oriente Médio, o lance de ter categoria feminina cria uma complicação enorme, não sei nem se pode, então eu não sei se eles vão adicionar mais categorias nesse momento. E quando a gente pensa na soma de 2024, que foi 220 mil, e eles falam que é mais de 500 mil, o prêmio vai mais que dobrar para os campeões, se mantiverem a proporção. Então a gente pode esperar aí um prêmio girando em torno de 200, 300 mil para o campeão da Open. E aí muita gente começou a comentar, nossa, o Olímpia, agora o Olímpia é em Dubai, agora o Olímpia se ferrou e não sei o que. A gente tem que explicar um pouco melhor para a galera e mostrar todas as premiações para que vocês entendam e tenham a melhor informação possível aqui. Essa é a minha luta sempre. Para 2025, o Arnold Sports Festival já anunciou que o campeão da Open terá como prêmio, só o campeão da Open, tá? $500 mil. É o maior prêmio para um campeão da Open. A Open dá os maiores prêmios. O Olympia 2024 vai pagar $400 mil para o campeão. O Arnold paga 500 mil para o campeão. O Dubai pagou 100 mil e vai dobrar, vai aumentar substancialmente esse prêmio. Agora a gente tem que falar de premiação total, que também é uma coisa importante. O Dubai Pro falou em 500 mil ano que vem, 2025. O Mr. Olympia em 2024 vai pagar para o campeão 400 mil e para Open, só para Open, no total até o quinto lugar, $816 mil. Pegando todas as categorias do Olímpia, são mais de 1 milhão e 700 mil dólares em prêmios. Então, em termos de premiação para Open, pro campeão da Open, o Arnold nesse momento é o maior prêmio, 500 mil contra 400 mil do Olímpia. Porém, em termos de pagamento total, de premiação total, o Olímpia é o show que mais paga com 1 milhão e 700 mil. O Arnold chega a 800 mil, 600 mil, alguma coisa assim, tá? Acaba ficando um pouco bem longe na premiação total. Tem também o lance de que o Olímpia tem todas as divisões, são 11 divisões de premiação em dinheiro, e isso faz com que a premiação total em dinheiro aumente, porém tenha que se fazer um rateio maior entre as categorias. O Arnold tem menos categorias, menos divisões, então eles conseguem acabar colocando, às vezes, investindo mais grana por divisão. Mesma coisa com o Dubai. Esse é um detalhe importante que tem que ser pensado, só que é um desafio para o Olímpia, porque o Olímpia tem esse desafio e esse compromisso de ter todas as categorias sempre, de ser o maior show e de tecnicamente ter que dar o maior prêmio. Enquanto outros shows não têm esse compromisso necessariamente e vão pensar realmente na parte financeira, na parte de marketing, e acabam tendo a condição de colocar mais grana. Vamos ver, é um desafio para o Olímpia. Não sei como isso vai acontecer, se vai ter uma regulamentação, se vai ter alguma coisa nesse sentido. Complicado regulamentar também a Pro League, porque essa Pro League chega para o Arnold e pro Dubai de repente, não sei se aconteceria isso, tá? Tô aqui jogando uma possibilidade. Se eles regulamentam e põem uma norma, ó, não pode ter um prêmio maior do que o Olímpia, realmente tá por norma aqui. De repente o Bader Budak e o Arnold saem e falam, então vamos fazer o nosso aqui fora da Pro League e tal, vamos meter o prêmio em dinheiro. Também não seria interessante, porque uma divisão dessa nesse momento, a gente já viu uma divisão acontecer, não seria legal pro esporte. Legal seria que todo mundo continuasse unido e que todo mundo trabalhasse junto. Então vamos continuar acompanhando, é muito interessante falar de valores sempre, é muito interessante que promotores e organizadores também pensem em valorizar o trabalho do atleta e premiar com mais grana. Claro que tem que ser sustentável, não adianta o cara oferecer uma premiação e o promotor quebrar, fazer isso 1 ano ou 2 e não ter condições e ferrar, o esporte acaba também. Então tudo tem que ser feito com responsabilidade. Vamos continuar acompanhando, é uma época interessante para o bodybuilding, muitos shows aumentando a premiação em dinheiro, New York Pro também aumentou, Detroit vai aumentar,
Então a gente vê aí uma tendênciazinha de melhoria na premiação dos atletas. E isso é muito importante, fico feliz em ver isso, eu quero muita opinião de vocês. E eu quero falar para vocês aqui do Raise, o pré-treino da Growth, cara. O Raise é um pré-treino com ingredientes formulados e clinicamente dosados e testados. Tem betalanina, tem taurina, tirosina, uma dose bem adequada de cafeína, ele vai ajudar no retardo da fadiga muscular e ele vai promover energia e foco sustentados ao longo do seu treino. Corre lá então na Growth, usa o meu cupom, o cupom SHAIN, para garantir o seu pré-treino Raise, um combo muito legal para você comprar aí é o seu whey concentrado de 80% Growth, creatina, Creapure e um Raise. Corre lá na Growth, então o link tá na descrição e não esquece, cupom SHAIN. Quero também falar rapidamente do Eli Fibrado, que conquistou aí o público internacional, tá no seu rebotinho, bizarro, né, cara? Lembra de regata e lembra bastante até assim o fio, porque a regata esconde um pouco. Mais uma vez, né, cara, eu falo isso aí, a gente sempre... Eu queria muito que o atleta entendesse, e o Eli entende, tá? O Eli é brotherzão, ele entende. Tem atletas profissionais que entendem, talvez a gente conte eles na palma de uma mão, um pouquinho mais, que entendem realmente que quando um cara como eu, que tô aqui há 20 anos quase cobrindo esporte, que luto pela melhoria, que fiz praticamente de tudo dentro do esporte, que a gente quer o bem, a gente quer o crescimento do esporte, e quando a gente crítica, ou quando eu faço uma crítica, é sempre com muito respeito e visando a melhora do cara, do atleta. O Eli é um cara que entende isso e ele precisa muito melhorar as poses, e de regata fica bizarro, né, cara? Porque o abdômen dele não aparece, musculatura extremamente arredondada, cortes profundos, é um cara que é uma aberração, é um freak, que se trilhar os passos certos vai ser um fenômeno mundial, com toda certeza. E por falar em fenômeno mundial, quero falar do Ramon, que é um fenômeno mundial, e fez um desabafo ontem, cara. Falou aí da sua estadia nos Estados Unidos, falou sobre quem dava opinião sobre as decisões dele. E eu sou um dos caras que dá opinião. Não sei se foi pra mim, acho que nem foi pra mim o vídeo que ele fez. Cara, mas como eu sou um cara que dá opinião sobre ele, e tô no esporte há muitos anos, eu queria comentar a respeito disso, eu queria passar minha opinião também. Mais uma vez, mesmo que não sei se foi pedido ou não, mas tem muita gente que assiste o canal, o público do bodybuilding quer saber. Eu quero começar essa opinião falando o seguinte, cara, que eu entendo totalmente a pressão pela qual o Ramon passa. É o cara com uma das maiores mídias do Brasil, talvez o cara com o maior, tá ali entre ele e o Rafael Brandão. A pressão que ele sofre, justamente por ele ser o The Gift brasileiro, ele ser o cara que tá predestinado a ser o primeiro campeão masculino Olímpia. Então muito se espera dele, quando você tem muita exposição, um salário altíssimo, muita coisa e muita mídia e muito marketing em cima e um grande potencial, é claro que você vai ser cobrado de maneira extra, assim como o Neymar é, assim como o Romário sempre foi, o Ronaldinho. A gente fala muito de futebol porque é uma relação que a gente pode fazer bem aqui no Brasil. E eu também quero falar mais uma vez que eu tô no esporte, cara, há 20 anos eu comecei a cobrir o esporte em 2006, finzinho de 2005, comecei a cobrir o Olímpia em 2007, o primeiro Olímpia que eu fui pessoalmente foi em 2008. Eu vi muita coisa, eu cobri eventos, trabalhei com a federação, trabalhei como repórter, enfim, não preciso ficar contando a minha história. E quem me acompanha há muitos anos sabe que a minha intenção é sempre melhorar o esporte, é sempre trazer o melhor para os atletas. E quando eu faço críticas, é de maneira bem respeitosa, é sempre visando a melhoria do cara, eu nunca esculacho ninguém, eu nunca... E muitas vezes a gente elogia pra caramba também. E eu queria ouvir um pouco o que o Ramon falou, tendo tudo isso em vista, e passar um pouco do que eu achei, da minha opinião sobre o que ele disse. Em geral, falando pra mim ficar em Vegas, esquece que eu tenho minha família em casa, eu tenho uma filha, tenho um filho, né? Tenho meus compromissos aqui no Brasil também. Então, acho que essa galera deveria pensar um pouco mais antes de falar, antes de ter a sua opinião, né? Saber entender o nosso lado aqui como humano também. E o nosso lado profissional, que não é só lá o trabalho, a gente também trabalha aqui no Brasil. Tá, assim, a gente entende que ele tem família, assim como o Brandon Curry também tem família e passa meses no quarto. O Brandon Curry tem 6, 7 filhos. A esposa fica sozinha com todos eles, dando conta. Ele foi lá por quê? Porque ele queria ganhar a Olímpia e ele entendeu que a maneira dele ganhar a Olímpia seria estar lá e que isso facilitaria muito e tal. Nathan Deasha passou muito tempo lá. Agora a gente vê o Samson Dauda abrindo, agora ele está na Inglaterra, mas ficou um tempo por lá. A gente vê atletas mudando de país muitas vezes, abrindo mão da sua cultura, como alguns iranianos que são extremamente nacionalistas, mas pelo amor ao esporte, porque eles querem muito ganhar,
eles entendem. O Ole Kriv, que é ucraniano, se mudou para Nova York agora, porque ele entendeu que lá ele tem condições melhores, que ele vai ter mentores melhores. Então, essa história de família, de profissionalismo, eu entendo, eu também tenho minha família, cara, entendo de coração como que é o lance, só que o atleta, ele tem, ou a família do atleta, muitas vezes acaba tendo que se adaptar a essa realidade, caso ele queira ter o melhor resultado possível. Tem meu lado humano também, tem um lado humano também, mas a gente também vê que diversos atletas que são os melhores do mundo na sua modalidade, eles não são humanos, cara, eles são meio robô. Eles meio que têm essa parte. E eu não tô falando que é errado o Ramon pensar na família, não, tá, gente? Tô falando que é só diferente. Ele pensa diferente e ele é diferente. Eu só quero ilustrar como que é o esporte. Tem muito atleta que tem esse parafuso a menos da família. E, cara, tá beleza, é o meu esporte, é o que eu preciso, é o meu legado, e eles vão entender quando eles crescerem. O Shawn Ray, por exemplo, ele só foi começar a querer arrumar namorada séria, fica se relacionar, quando ele se aposentou, porque ele sabia que se ele queria ganhar a Olímpia, e seria difícil. E se ele tivesse uma namorada, um relacionamento, um possível filho, isso tiraria muito do foco dele. Mais uma vez, tô falando que o Shawn Ray tá certo, o Ramon tá errado. Tô falando que tem diferenças. E isso existe no esporte. E mais uma vez, cara, também queria deixar isso claro aqui e frisar. Pô, eu gosto pra caramba do Ramon, todo mundo gosta do Ramon. E é óbvio, eu acho que o Ramon tem certeza disso, ou pelo menos devia ter certeza disso, a gente não precisaria ficar falando isso, de que as críticas e essas constatações, esses conselhos, é pro bem dele, cara. É para que ele consiga ter o melhor rendimento possível, a melhor colocação possível. Eu acho que tem ninguém aqui tentando foder o Ramon. O coach Rubens fez um vídeo sobre isso, eu concordo muito com o que ele falou. O Valdemar Guimarães fez um vídeo ontem, concordo muito com o que ele falou também. E eu, cara, tô falando também com a minha experiência de ter visto muita coisa acontecer, de ter visto muitos atletas chegarem e voltarem, muitas promessas. Esse cara vai ser Mr. Olímpia e bate na trave e não vai, por decisões que foram tomadas ao longo da carreira. Então, por isso, se eu tenho experiência no esporte e vivência, o Rubens tem muito mais do que eu. E o Valdemar tem mais ainda que nós dois somados, cara. Por isso que a gente fala. E se algum atleta... Deixa eu puxar esse cabo aqui, né, cara? Se algum atleta acha que quando a gente fizer uma crítica nesse sentido é pra prejudicar e não pra ajudar, cara, me desculpa, é complicado. Nem tô achando que seja o caso do Ramon, tá? Porque talvez nem o que ele falou aí nem é pra gente, é pro público, enfim. Mas é bom que a gente, como eu dei opinião, eu acho que é bom falar sobre isso. Logo menos a gente tá de volta. Vai voltar, isso é bom. O trampo vai continuar sendo feito da mesma forma. Sim, eu acredito. Mas calma, não se preocupem, tá? Já tá tudo combinado pra antes do Olímpia a gente voltar pra lá e continuar fazendo o trampo que a gente tava fazendo. As pessoas só tem que deixar de ser um pouco emocionadas, sabe? Especular coisas que não sabe. Chega pra gente, pergunta o motivo, sabe? Que a gente explica pra vocês tudo direitinho, sem problema, sabe? Mas agora ficar especulando, ficar opinando, sabe? E esquecendo que eu tenho minha vida aqui no Brasil, que eu tenho meus trabalhos aqui para fazer aqui no Brasil, que eu tenho minha família aqui no Brasil, meus filhos que precisam de mim aqui no Brasil, certo? Ainda tem tempo, muito tempo para fazer muita coisa para a Olímpia, tá? Então é só isso, é um pouco de paciência e compreensão que tá faltando um pouco, tá bom? Eu acho, assim, a gente tem compreensão, bastante mesmo. O lance de dar opinião, especulação, muitas vezes é porque não se tem a informação, não se passa a informação. E eu vou dar um exemplo, eu vou falar isso no próximo vídeo, tá? Do Pacholok, que tá com um atleta lá sem visto, mas ele já explica de cara, ó, aconteceu isso. Eu sempre falei, o bodybuilder em geral, o atleta em geral, tem um mau gerenciamento de carreira nesse sentido, de gestão de crise, de gerenciamento de carreira, de assessoria de imprensa. Tudo poderia ser muito mais claro. Desde o começo, ó, a gente tá indo para Las Vegas, era para ter ido antes, mas o Flex quebrou o braço e aconteceu isso comigo. O planejado era ter ficado, sei lá, 20 semanas, mas a gente ia ficar só 10 dias, por isso. Nós vamos embora daqui 10 dias, mas a gente vai voltar para lá daqui X semanas. Por que já não fala? Ó, a gente falou, a gente vai voltar logo antes do Olímpia. Por que não falou já quantas semanas? Se ele fala, ó, a gente vai voltar 5 semanas antes, 4 semanas antes, ele já quebra um monte de especulação da galera, nossa, da imprensa. E eu fico um pouco triste, muitas vezes, não diretamente com o Ramon, tá? Porque assim, a galera sempre quer, o atleta, ele sempre quer a nossa opinião do jornalista, quer o nosso review.
Só que eles sempre querem desde que a opinião seja boa para eles. Porque aí, quando a opinião não é boa para eles, a gente devia investigar, a gente devia perguntar, a gente não devia fazer isso por foto. Aconteceu um caso, cara, que me chateou muito. Tá tudo bem hoje em dia. Um cara das antigas. Lá em 2017, quando o Brandão estreou, ele era treinado pelo Patrick Tuor. Enfim, não vou contar a história de novo. Resumindo, eu falei que o Patrick Tuor errou na finalização, porque ele postou uma foto do Brandão na varanda um dia antes, estava excelente, ele do show não estava tão bem, Patrick Tuor pôs no rabo do Brandão. Eu fiz um vídeo falando disso, recebi um hate absurdo na época, tava começando o canal, um hate absurdo, absurdo. Ninguém me protegeu, ninguém falou nada a respeito. O Brandão foi falar anos depois sobre isso, falou, realmente errei lá, tal, num outro vídeo, comprovando que eu tava certo. E naquele momento, veio um cara das antigas que competia, que eu gosto muito, cara, não é o Corrêa, tá, pra deixar claro, que eu gosto muito, e o cara falou assim, porque o cara treinava com o Patrick Tuor na época e tudo, você não pode dar a sua opinião baseada em fotos. Não, você não pode fazer isso, não é possível. Aí eu respondi pro cara, então, mas eu dei minha opinião baseada em fotos sobre seu físico, elogiei o seu físico e sua carreira durante quase uma década, só baseado em fotos. Você nunca achou ruim. Agora que é um negócio negativo, eu não posso falar. Então, fica aqui um apelo para os atletas, para você entenda, utilize casos como esse para você entender melhor como funciona o negócio. Então, sempre pode. Todas as vezes que foi falado bem do Ramon, sem saber, todas as vezes que foi o que o Ramon foi protegido, sem a galera saber da história completa, nunca veio, tentem saber a história completa e tudo. Eu acho que tem muita compreensão da parte da imprensa, pelo menos, com ele. Só que sim, são feitas críticas, como tudo, porque a gente, quem é da imprensa imparcial, vai elogiar quando pode elogiar, assim como eu elogio pra caramba o Ramon, sou chamado de lover do Ramon de vez em quando, mas também critico o Ramon. Isso, cara, é importante. E aí o atleta, ele tem duas opções. Eu já vi muito caso também, acompanhando esporte há tantos anos, e mais uma vez, vendo tanto atleta subir, chegar no topo e cair. Já vi muito atleta que quando tava no topo, no auge, na fama, era um baita de um arrombado. Depois que passou a fama e a fama passa, a carreira passa, o físico vai embora, o cara fica que nem uma piriguete atrás da galera, querendo fazer coisa e tudo mais. O atleta, rapaziada, você que é atleta, você tem duas opções. Para você que está começando, aqui eu vou dar um conselho para quem está começando, para quem tem muito jovem que ganhou o Procard agora, muito jovem com muito potencial. Você pode se cercar de pessoas que só vão falar o que você quer ouvir e eles vão inflar você e te blindar de crítica ou tentar te... E isso não vai necessariamente te ajudar a crescer, isso vai te deixar às vezes deslumbrado. Ou você pode fazer, por exemplo, como Bumstead, que é um cara que sempre buscou estar no meio de pessoas que querem o melhor dele, que puxam o máximo dele, que extraem o melhor. O Bumstead, depois de ganhar a Olímpia, sei lá quantos anos seguidos, ele foi procurar um novo treinador para que ele possa trabalhar e evitar lesões, ou melhorar lesões, que é o Justin King. Outra coisa, o Ramon falou, não fique especulando, pergunta, a gente tá aqui, fala com a gente. Eu tô gravando isso agora, são 9h30 da manhã, tá? Tudo bem que tá cedo, nem todo mundo acorda cedo e tal. Mas quando saíram esses stories ontem, eu postei hoje da noite ontem, os stories saíram logo em seguida, por isso que eu não pus ontem à noite. E eu mandei um inbox pro Ramon perguntando, fazendo uma pergunta relacionada a isso. E até agora não foi respondida. Eu mandei a pergunta, vamos ver que hora que era. 7h11 da noite. E até agora também não tive resposta. Tudo bem, pode ser que ele não viu à noite. Não tô falando que ele não vai responder. Espero que ele responda. Não quero comprar briga com ele, não sou hater, não tem nada disso. Continuo torcendo pra caramba pro Ramon ganhar, porque eu torço muito pro nosso esporte. Se ele ganhar, nosso esporte dá um salto pra caramba. É por isso, inclusive, que a gente dá os conselhos pra ele. Mais uma vez, eu entendo que ele tá num momento de pressão pra caramba. Todo mundo falando em cima, todo mundo criticando. E muitas vezes, no momento de pressão, o cara acaba postando coisas, falando coisas que ele depois se arrepende, faz uma história ali, mas agora já foi. Pensei bem, não foi bem por aí. Eu adoraria, cara, ter um contato maior com o Ramon, com toda certeza. Eu adoraria ter uma liberdade maior com o Ramon, como eu tenho com qualquer outro atleta, com tantos outros atletas, que se eu precisar de alguma informação, eu mando um inbox e tenho a resposta quase que imediata. Entendo que ele é um cara muito ocupado, que tem muitos compromissos profissionais, que também não vou cobrar que responda na hora, mas assim, tem muitos caras muito grandes, inclusive internacionais. Eu mando mensagem pro Derek, ele responde na hora. Eu mando mensagem pro Sensor Dauda, ele responde na hora. Pro Martin Fitzwater, ele responde, trocamos várias ideias. E eu acho a oportunidade muito legal nessa situação da gente pegar esse limão, fazer uma limonada,
que eu consiga ter mais contato com o Ramon, para poder entender melhor, para poder até passar isso melhor pra galera do que tá rolando, para que o Ramon também, a equipe dele, pensem e planejem tudo e sejam transparentes com o que tá rolando, com o que vai acontecer, porque quanto mais transparente, menor vai ser a cobrança do fã, porque tem muita expectativa, aí você tem uma expectativa muito grande, você fala uma meia história, vou pra Las Vegas. Quando? Não sei. Cria-se um negócio tão grande que quando fala a real, decepciona. Então, se já fala de uma vez qual vai ser, a galera já se adapta, a mídia tem tempo de assimilar e explicar para o público por que desses motivos, por que isso vai ser bom, etc, etc. Então, eu espero que tudo isso sirva de lição para toda a galera que compete, para toda a galera que tá no meio, para que a gente consiga ter uma comunicação melhor. Porque no final das contas, cara, o que eu quero, o que o Coach Rubens quer, o que o Valdemar quer, o que todo mundo quer é que o esporte brasileiro cresça, que os caras sejam campeões e que os atletas que dão tanta alegria para nosso povo, cara, sofre tanto com políticos ruins, todo lado, não importa o lado da política, os caras são uns arrombados. O que sobra pro nosso brasileiro, infelizmente, acaba sendo ter alegria um pouco pelo esporte. Por isso que a gente torce tanto para que os atletas cheguem no mais alto nível possível, para que o público fique feliz, para que todo mundo cresça, para que todo mundo evolua nesse esporte. Cara, eu nem sei se eu devia soltar esse vídeo aqui ou não, eu tô pensando aqui, mas eu acho que é uma coisa importante, eu não sei qual vai ser a repercussão disso, mas eu acho que era importante falar, eu acho que era importante deixar isso claro para vocês. Eu vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos, tá? Valeu!